Reforma trabalhista e terceirização, uma análise à luz da Constituição. Sayonara Grilo Coutinho Leonardo da Silva. Resumo: o artigo expõe o redesenho do sistema de contratação mediado por terceira pessoa jurídica, realizado em 2017 no contexto da reforma trabalhista. Examina os contornos das profundas modificações promovidas na Lei 6.019, de 1974, especificamente no que diz respeito às relações decorrentes da chamada terceirização de serviços. Analisa os dispositivos normativos introduzidos no sistema legal, à luz do princípio constitucional da valorização do trabalho e de sua primazia sobre a ordem econômica. Mapeia os sentidos dados a três aspectos principais envolvidos na problemática da terceirização de serviços: a. O objeto e a extensão da terceirização; b. A isonomia e a igualdade de direitos; c. A responsabilidade empresarial no novo regime legal. Com abordagem teórico-analítica, apresenta o atual debate jurídico juslaboral brasileiro sobre a terceirização pós-reforma. O objetivo deste artigo é apresentar a reformulação no sistema de contratação mediado por terceira pessoa jurídica promovida pelas Leis 13.429, de 31 de março de 2017, e 13.467, de 13 de julho de 2017, na Lei 6.019, de 1974, especificamente no que diz respeito às relações decorrentes da chamada terceirização de serviços. Analisa o artigo 2º da Lei 13.467, de 2017, à luz do princípio constitucional da valorização do trabalho e de sua primazia sobre a ordem econômica, sem a pretensão de exaurir a temática, apenas de apontar alguns aspectos que indicam a inconstitucionalidade das terceirizações em atividades finalísticas empresariais, com regime de responsabilidade subsidiária e sem garantia de plena isonomia de direitos entre trabalhadores. Sustenta que a regulação laboral se relaciona com o valor que cada sociedade atribui ao trabalho, bem como os modos de alocação do labor humano admitido pela ordem constitucional de cada país, motivo pelo qual o padrão introduzido pela nova legislação se distancia da compreensão dos direitos do trabalho como direitos fundamentais. 01. A reformulação da Lei 6.019, de 1974, uma apresentação. As Leis 13.429, de 31 de março de 2017, e 13.467, de 13 de julho de 2017, estabelecem as bases para a formação de um mercado de trabalho assentado na lógica da delegação ampla de atividades produtivas, com premissas valorativas dissonantes daquelas que inspiraram a formação do direito do trabalho, o processo constitucional e democrático e a ampliação dos direitos fundamentais. É importante relembrar que o mercado não é um dado natural e o direito participa da instauração do denominado mercado de trabalho, motivo pelo qual a reforma opera alterando a realidade, constituindo uma reordenação não somente jurídica, com a criação ou ampliação dos mercados de empresas de prestação de serviços a terceiros. Com a reforma trabalhista, tem-se uma reorganização institucional e uma legislação que não busca reconhecer realidades pré-existentes, mas que pretende instaurar, disseminar um modo de organização empresarial, assentado na busca de delegação a outrem das atividades produtivas assentadas no labor humano.
Para instaurar esta realidade produtiva, no bojo de um processo de reorganização produtiva e acumulação do capital, foi decisiva a súmula 331 do TST. Ao flexibilizar o conceito de não eventualidade e limitar o de subordinação jurídica e tornar lícita a prática que até então era ilícita a prestação de serviços em atividade meio por empresas terceiras, o Tribunal Superior do Trabalho da década neoliberal contribuiu para a abertura do mercado da terceirização. Na esteira da súmula, foram criadas inúmeras empresas de prestação de serviços de asseio, conservação e um sem número de atividades ditas periféricas, embora habitualmente necessárias para a consecução dos objetivos das empresas principais, empresas que absorverão com menores salários e maior rotatividade trabalhadores antes empregados diretamente nas tomadoras dos serviços. A institucionalização de um modo jurídico de organização contratual do trabalho alheio e subordinado por meio da contratação empresarial entre duas pessoas jurídicas para o repasse de quaisquer atividades da contratante para a contratada, admitindo-se a utilização plena dos meios de produção, estabelecimentos e equipamentos pela contratada, inclusive com o que Márcio Túlio Viana denomina entre nós de terceirização interna, tem o potencial de promover profundas alterações no mercado de trabalho brasileiro, inclusive com o afastamento da regulação deste emprego da arena das instituições do direito do trabalho, diminuindo a incidência da negociação coletiva, da organização sindical e de outros institutos coletivos, e das garantias materiais e processuais ao crédito trabalhista, sem falar de outros direitos e do próprio direito do trabalho. Tal premissa que orienta este trabalho contém uma advertência que deve ser levada a sério, pois o novo regime trazido pela Lei 6.019, de 1974, que já vem sendo denominada Lei Geral de Terceirização, opera no campo da desconstitucionalização dos direitos sociais e trabalhistas e contém um regime inconstitucional de regulação do trabalho humano. Este é o argumento principal a ser desenvolvido neste trabalho. A realidade subjacente à terceirização de serviços no Brasil não é a melhoria das atividades empresariais, mas a queda de sua qualidade. O tipo de emprego gerado é precário, instável, inseguro e de baixa qualidade. Trata-se de uma relação de emprego rarefeita, que instaura fissuras nos locais de trabalho e se alimenta de discriminações estruturais e conjunturais, de diversos tipos e dimensões. A realidade material subjacente aos contratos de prestação de serviços a terceiros não é uniforme, pois se em setores delimitados da economia a delegação de serviços especializados pode instaurar um regime de relação laboral insegura, embora sem rebaixamento de remuneração, como aconteceu com terceirizações ilícitas em empresas públicas de atividades especializadas como advocacia, medicina, economia, etc., a ampla maioria da terceirização ocorrida no país não teve a especialização produtiva como fundamento, concentrando-se na simples redução de custos empresariais, alcançados pelo rebaixamento dos salários e do regime de direitos dos empregados. Em síntese, gerando desigualdade e instabilidade. Deste modo, a terceirização é uma faceta da precarização, que deve ser aquilatada à luz da Constituição ainda formalmente vigente em nosso país. Em 2017, a reforma trabalhista brasileira alterou sensivelmente a Lei 6.019, de 1974, que foi redesenhada para admitir duas distintas modalidades de trabalho mediado por uma pessoa jurídica, uma relação trilateral e uma relação triangular.
Na primeira fase da reforma, com a Lei nº 13.429, de 31 de março de 2017, reformulou-se a regulação originária sobre trabalho temporário, ampliando seu prazo de 90 para 180 dias, com a modificação do regime de registro das empresas de trabalho temporário no Ministério do Trabalho. Tais empresas continuam sendo definidas como as responsáveis pela colocação de trabalhadores à disposição de outras empresas temporariamente e, portanto, pela intermediação de mão de obra, que pode ocorrer nas denominadas atividades fim da empresa tomadora do trabalho do empregado temporário. Pretendeu-se ampliar sensivelmente o lapso temporal para o trabalho triangular temporário, introduzido no Brasil pelo regime militar no auge do desenvolvimentismo autoritário. A Lei 13.429, de 2017, ademais, promoveu o ingresso na legislação brasileira do fenômeno econômico e empresarial denominado terceirização, nos termos do projeto que tramitava no Congresso desde 1998, acrescentando a Lei 6.019/74, em seu novo artigo 4 graus a denominada empresa prestadora de serviços a terceiros, doravante EPST, definida como pessoa jurídica de direito privado destinada a prestar a contratante serviços determinados e específicos. A doutrina trabalhista bem interpretou que a lei estabelecia apenas a possibilidade de delegação de atividades fim às empresas de trabalho temporário, mas não às empresas de prestação de serviços a terceiros. A segunda fase da reforma avança no processo de institucionalização da legalidade ultraliberal. A Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, altera novamente o dispositivo recém-introduzido para dar ampla margem à terceirização. Com uma desorganizada redação e em desprezo pelo direito, é possibilitada a abertura para contratações finalísticas de atividades principais via EPST, regulando as relações de trabalho decorrentes da relação interempresarial de prestação de serviços, do seguinte modo. Art. 4 graus a. Considera-se prestação de serviços a terceiros a transferência feita pela contratante da execução de quaisquer de suas atividades, inclusive sua atividade principal, a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviços que possua capacidade econômica compatível com a sua execução. Primeiro, a empresa prestadora de serviços contrata, remunera e dirige o trabalho realizado por seus trabalhadores, ou subcontrata outras empresas para a realização desses serviços. Segundo, não se configura vínculo empregatício entre os trabalhadores, ou sócios das empresas prestadoras de serviços, qualquer que seja o seu ramo, e a empresa contratante. Art. 4 graus b. São requisitos para o funcionamento da empresa de prestação de serviços a terceiros. E prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, CNPJ. Segunda, registro na Junta Comercial. Terceira, capital social compatível com o número de empregados, observando-se os seguintes parâmetros. A. Empresas com até 10 empregados, capital mínimo de R$10.000, R$10.000. B. Empresas com mais de 10 e até 20 empregados, capital mínimo de R$25.000, R$25.000. C. Empresas com mais de 20 e até 50 empregados, capital mínimo de R$45.000, R$45.000. D. Empresas com mais de 50 e até 100 empregados, capital mínimo de R$100.000,
R$ 100.000, e empresas com mais de 100 empregados capital mínimo de R$ 250.000, R$ 250.000. Art. 4 graus C. São asseguradas aos empregados da empresa prestadora de serviços a que se refere o art. 4A desta lei, quando e enquanto os serviços, que podem ser de qualquer uma das atividades da contratante, forem executados nas dependências da tomadora, as mesmas condições. E relativas a alimentação garantida aos empregados da contratante, quando oferecida em refeitórios. B. Direito de utilizar os serviços de transporte. C. Atendimento médico ou ambulatorial existente nas dependências da contratante ou local por ela designado. D. Treinamento adequado, fornecido pela contratada, quando a atividade o exigir. Segundas sanitárias, de medidas de proteção à saúde e de segurança no trabalho e de instalações adequadas à prestação do serviço. Primeiro, contratante e contratada poderão estabelecer, se assim entenderem, que os empregados da contratada farão jus a salário equivalente ao pago aos empregados da contratante, além de outros direitos não previstos neste artigo. Segundo, nos contratos que impliquem mobilização de empregados da contratada em número igual ou superior a 20%, dos empregados da contratante, esta poderá disponibilizar aos empregados da contratada os serviços de alimentação e atendimento ambulatorial em outros locais apropriados e com igual padrão de atendimento, com vistas a manter o pleno funcionamento dos serviços existentes. Art. 5 graus A. Contratante é a pessoa física ou jurídica que celebra contrato com empresa de prestação de serviços relacionados a quaisquer de suas atividades, inclusive sua atividade principal. Primeiro, é vedada à contratante a utilização dos trabalhadores em atividades distintas daquelas que foram objeto do contrato com a empresa prestadora de serviços. Segundo, os serviços contratados poderão ser executados nas instalações físicas da empresa contratante ou em outro local, de comum acordo entre as partes. Terceiro, é responsabilidade da contratante garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato. Quarto, a contratante poderá estender ao trabalhador da empresa de prestação de serviços o mesmo atendimento médico, ambulatorial e de refeição destinado aos seus empregados, existente nas dependências da contratante, ou local por ela designado. Quinto, a empresa contratante é subsidiariamente responsável pelas obrigações trabalhistas referentes ao período em que ocorrer a prestação de serviços, e o recolhimento das contribuições previdenciárias observará o disposto no art. 31 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. Art. 5 graus B. O contrato de prestação de serviços conterá e qualificação das partes. Segunda especificação do serviço a ser prestado. Terceira, prazo para realização do serviço, quando for o caso. Quarta, valor. Art. 5 graus C. Não pode figurar como contratada, nos termos do art. 4 graus A desta lei, a pessoa jurídica cujos titulares ou sócios tenham, nos últimos 18 meses, prestado serviços à contratante na qualidade de empregado ou trabalhador sem vínculo empregatício, exceto se os referidos titulares ou sócios forem aposentados.
Art. 5 graus D. O empregado que for demitido não poderá prestar serviços para esta mesma empresa na qualidade de empregado de empresa prestadora de serviços antes do decurso de prazo de 18 meses, contados a partir da demissão do empregado. Art. 19b. O disposto nesta lei não se aplica às empresas de vigilância e transporte de valores, permanecendo as respectivas relações de trabalho reguladas por legislação especial, e subsidiariamente pela Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943. Art. 19c. Os contratos em vigência, se as partes assim acordarem, poderão ser adequados aos termos desta lei. A regulação da terceirização de serviços promovida na reforma trabalhista afronta a ordem constitucional. Os novos artigos 4º, a e seguintes, e 5º, a e seguintes, da Lei 6.019, de 1974, acima transcritos, colidem com a Constituição, com o Pacto dos Direitos Sociais, Econômicos e Culturais e com o direito internacional do trabalho não somente pela omissão em assegurar salário equitativo e isonomia entre os trabalhadores, mas por seguir na contramão da diretriz vinculativa para os Estados nacionais e seus legisladores de se orientarem por uma ação voltada para a melhoria das condições de trabalho. As alterações violam a Constituição e a ordem jurídica por subtraírem dos trabalhadores e de suas representações sindicais a qualidade de sujeitos contratantes e por buscar alijá-los da regulação de suas próprias vidas e da determinação do conteúdo efetivo de suas próprias condições laborais e contratuais. Promovem mais que desregulamentação e precarização do trabalho humano, expressam um giro paradigmático na regulação, com o retorno de sua arena de definição substancial para o campo do direito civil. Tal como concebida, pretendem relegar trabalhadores e sindicatos a serem meros espectadores e objetos da contratação laboral e não mais sujeitos de direito. A seguir, examinar-se-ão 3 aspectos principais da lei: a. O objeto e a extensão da terceirização; b. A isonomia e a igualdade de direitos; c. A responsabilidade empresarial no novo regime legal. Os artigos 4 graus A e 5 graus A definem a prestação de serviços a terceiros como a transferência da execução de quaisquer das atividades da contratante, inclusive sua atividade principal, à pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviços que possua capacidade econômica compatível com a sua execução. Define a empresa prestadora de serviços como a que contrata, remunera e dirige o trabalho realizado por seus trabalhadores e abre espaço para a disciplina da cadeia de subcontratação, pois essa empresa prestadora de serviços também pode ser contratante de outras, ao subcontratar a realização dos serviços que lhe foram originalmente transferidos ou delegados. Por sua vez, a empresa contratante é definida como a pessoa física ou jurídica que celebra contrato com empresa de prestação de serviços relacionados a quaisquer de suas atividades, inclusive sua atividade principal. A expressão inclusive sua atividade principal, contida nos artigos 4 graus A e 5 graus A, que pretende permitir o repasse pela contratante da execução de quaisquer de suas atividades, padece de vício de inconstitucionalidade. Em certas teorias econômico-administrativas, argumenta-se que o intuito da terceirização é o de permitir que a empresa contratante de serviços concentre-se em realizar suas atividades principais, delegando a outras as atividades especializadas ou os serviços periféricos.
O argumento da especialização pressupõe e justifica tal modo de empreender pela conservação na empresa principal das atividades intrínsecas aos seus objetivos empresariais. Conceituada deste modo, observa-se a incompatibilidade da terceirização para fins de especialização com o regime estabelecido pela Lei 13.467, de 2017, pois a justificação desta transferência pressupõe que a empresa principal concentrar-se-á em sua atividade relevante. Ocorre que na hipótese de haver o repasse da realização da atividade fim da empresa, não existirá atividade na qual deva a empresa principal, contratante, se concentrar, terceirizada. É paradoxal. A autorização de subcontratação da atividade principal do empreendimento abre espaço para a existência de empresas sem empregados. Admitir uma organização empresarial com a constituição de empresas que não empreendem, não realizam seus objetivos sociais, está em desacordo com a função social da propriedade e da própria empresa. Tal situação esdrúxula do ponto de vista jurídico e administrativo foi descrita por Homero Batista Silva como sendo um modo facilitador para desobrigar as empresas de suas responsabilidades tributárias, trabalhistas e sociais. O professor da USP exemplifica a autorização legal com o caso da metalurgia, com empresas que poderiam terceirizar seu processo produtivo para empresas prestadoras de serviços de metalurgia. Salienta que a própria empresa principal passa a se constituir em uma mera gerenciadora de contratos de terceirização, dificultando seu enquadramento tributário, do mesmo modo que se compromete o enquadramento sindical, com a ficção de desaparecimento da categoria econômica da própria principal, a metalurgia. A empresa principal metalúrgica alega que não possui empregados metalúrgicos e a contratada sustenta ser uma empresa de prestação de serviços a terceiros. Contudo, a lei exige que a prestadora de serviços possua capacidade econômica compatível com a execução dos serviços contratados, o que não se limita à observância da relação entre valor do capital social e número de empregados. Capacidade econômica compatível exige capital imobilizado para empreender e exercer as atividades empresariais, sendo um conceito aberto a ser preenchido pelos intérpretes conforme as circunstâncias do setor e os princípios do direito do trabalho. A regulamentação também preceitua que o contrato estabeleça de modo claro e delimitado qual serviço será prestado, não se admitindo contratos amplos sem determinação de qual serviço específico e delimitado será realizado pela empresa contratada. A realização de trabalho fora da delimitação previamente ajustada será irregular e a empresa que receber tal labor em desacordo com o escopo do contrato empresarial terá de reconhecer o vínculo de emprego com o trabalhador de sua contratada. É este o entendimento de Antônio Humberto Souza Júnior Etchiali, com o qual concordamos, sobre o primeiro do artigo 5 graus A da Lei 6.019. Os problemas da terceirização não se esgotam na permissão para a subcontratação generalizada e indiscriminada, mas se ampliam pela falta de responsabilidade solidária e pela ausência de isonomia entre trabalhadores. Assim, seja por um ou outro motivo, a permissão para a terceirização ampla é repelida pela ordem constitucional brasileira, pois desvirtua a função social da empresa e as responsabilidades empresariais reconhecidas pelo Constituinte com a ordem social, artigos 6º, 7º, 8º e outros da CRFB, e a própria ordem econômica, artigos 170 e seguintes. Nesta esteira,
com estudos relevantes sobre a inconstitucionalidade da terceirização em atividades finalísticas, Maurício Godinho Delgado e Gabriela Neves Delgado, Jorge Souto Maior, entre outros juslaboralistas. Sobre a responsabilidade da empresa principal contratante e da empresa prestadora de serviços a terceiros que subcontrata outras empresas em relação aos empregados das empresas contratadas que executam as atividades laborativas. O terceiro do artigo 5 graus A determina que sejam garantidas as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato. Estabelece-se uma obrigação legal direta para a contratante quanto à segurança, à higiene, à saúde e ao meio ambiente de trabalho. Deste modo, é possível afirmar como decorrência do referido terceiro do artigo 5 graus A que a responsabilidade pelos danos patrimoniais ou extrapatrimoniais sofridos pelos trabalhadores diante do meio ambiente inseguro ou desprotegido é direta e, portanto, solidária, podendo o trabalhador escolher contra quem dirigirá sua pretensão em caso de violação ou litígio, seja contra a empresa principal, seja contra seu empregador e o principal solidariamente, ou ainda aduzindo a responsabilidade subsidiária. Que no âmbito laboral nada mais é do que uma espécie do gênero responsabilidade solidária, na qual se estabelece uma preferência de ordem. A melhor interpretação cabível para o quarto do artigo 5 graus A é o de que reforça tal responsabilidade da cadeia produtiva e de todos os que se beneficiarem do trabalho do empregado. A utilização do verbo poder no dispositivo não faculta decidir sobre a prestação do atendimento médico, ambulatorial e dos benefícios de alimentação ao trabalhador da empresa de prestação de serviços pela empresa principal ou também pela contratante. No caso de quarteirização, a responsabilidade é de todas as empresas, mas sim o modo como ocorrerá a prestação de tais atendimentos e como será o fornecimento da alimentação. A faculdade limita-se à decisão se será o mesmo que é destinado aos empregados diretos, ou se será prestado de outro modo. Registre-se que a parte final do dispositivo não limita tal responsabilidade apenas aos casos de terceirização interna, ou seja, a que ocorrer dentro das dependências da contratante, mas também quando a prestação de serviços ocorrer em outro local. De outro lado, o 5º do artigo em comento afirma que a empresa contratante é subsidiariamente responsável pelas obrigações trabalhistas referentes ao período em que ocorrer a prestação de serviços, e o recolhimento das contribuições previdenciárias observará o disposto no art. 31 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991. Uma regulação em termos de responsabilidade empresarial implica estabelecer o dever para a empresa principal de exigir da contratada a observância de toda a legislação, ficando responsável solidariamente por todo o pessoal envolvido na atividade, com consequências durante todo o contrato de trabalho do empregado. O 5º do artigo 5 graus A da Lei 6.019/74 fica aquém de tal garantia, estabelecendo a responsabilidade subsidiária enquanto durar a relação contratual. Contudo, como as consequências do contrato de emprego se projetam para o futuro, a única interpretação possível é aquela que implica a responsabilização da empresa principal, inclusive quanto a créditos vencidos fora do período em que recebeu a prestação laboral específica, pois o contrato de trabalho é uno e as obrigações do empregador não podem ser cindidas entre múltiplos tomadores de serviço.
A locução relação contratual não deve ser interpretada em termos de contrato civil empresarial, mas sim de relação contratual laboral, sendo a única exegese que está em consonância com a responsabilização integral. Em consequência, não há que se falar em limitação de períodos de responsabilidade subsidiária no âmbito de uma relação processual entre empregado, empregador e tomador de serviços. Todos os contratantes devem se responsabilizar de modo integral pelos créditos do empregado, independentemente do período da prestação laboral vertida para as empresas principais. Assegurado o crédito ao empregado, a empresa que arcou com a dívida e que foi condenada judicialmente poderá reter da empresa contratante os valores integrais a que foi obrigada a pagar ou demandar no foro competente o ressarcimento de eventuais danos que lhe foram causados pela empresa contratada. O que não é coerente com o sistema processual trabalhista em uma realidade de disseminação das formas triangulares de serviços é o fracionamento das responsabilidades ou impor ao empregado o ônus processual de tal compartilhamento. Em uma realidade de triangulação ou quarteirização de relações laborais, caberá à Justiça do Trabalho interpretar tal artigo 5º, à luz dos princípios da indisponibilidade, da primazia dos créditos trabalhistas, da responsabilidade empresarial e da simplicidade do processo do trabalho, de modo a evitar o parcelamento ou a limitação de responsabilidades na lide trabalhista. Assim, se Maria Antônia reclama contra sua empregadora limpa tudo os créditos de um ano de relação laboral na qual laborou em seu favor no hospital privado B, no banco D e na OCIP C, não cabe fracionar os períodos de responsabilidade das tomadoras no âmbito do processo do trabalho, criando uma série de incidentes processuais, dificultando a execução e obstando o recebimento pleno dos direitos trabalhistas que estão relacionados, já que o vínculo se estabelece por trato sucessivo e os direitos permanecem vinculados em regime de conexão. Uma perspectiva adequada de responsabilidade empresarial implica que cada empresa responderá na lide trabalhista pela integralidade dos créditos da relação de emprego, ainda que só tenha recebido a força de trabalho por 1 ou 2 meses, devendo a discussão sobre os limites da responsabilidade e os devidos ressarcimentos ser pleiteados em ação própria, na justiça comum, entre as empresas envolvidas, sem a participação do trabalhador. Entre mentes, não se pode olvidar que a responsabilidade por acidentes de trabalho e doenças profissionais é sempre solidária, seja no caso do trabalho temporário, seja no caso da terceirização. De toda sorte, é importante reafirmar que o segundo do artigo 4 graus A da Lei 6.019, de 1974, chove no molhado, ao afirmar que não se configura vínculo empregatício entre os trabalhadores, ou sócios das empresas prestadoras de serviços, qualquer que seja o seu ramo, e a empresa contratante. Tal excludente relativa, por óbvio, não obsta o reconhecimento judicial do vínculo direto entre quaisquer trabalhadores, empregados, PJS, sócios, autônomos, intermitentes, etc., e a empresa contratante se presentes os requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT na relação fática que for estabelecida entre o indivíduo que labora e o tomador de serviços, empresa contratante. E o vínculo direto também será reconhecido quando houver irregularidade na prestação de serviços ou descumprimento do regime legal estabelecido na Lei 6.019/74, tornando a terceirização irregular. Caso a empresa contratada não tenha real capacidade econômica de empreender ou a empresa principal receba atividades,
tarefas, funções ou qualquer labor não previsto no contrato ajustado, o vínculo de emprego se formará diretamente com o tomador de serviços. Por fim, cabe analisar a regulação do ponto de vista da violação ao princípio da isonomia e das regras de não discriminação. Não está em consonância com a ordem constitucional admitir que na terceirização de serviços o princípio da isonomia fique ao albedrio da vontade dos agentes econômicos. Cabe examinar com cuidado a regra segundo a qual contratante e contratada poderão estabelecer, se assim entenderem, que os empregados da contratada farão jus a salário equivalente ao pago aos empregados da contratante. O modelo criticável estabelecido nesse artigo 4º da Lei 6.019, de 1974, tem sido apontado por inúmeros juristas como inconstitucional. A norma é claramente inconstitucional. Ora, a CF fixa o critério geral de isonomia, CF, art. 5º, caput, pelo qual todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Não bastasse, a Constituição assegura como direito de todos os trabalhadores urbanos e rurais a proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre os profissionais respectivos, art. 7º, st. Nitidamente, o que o legislador fez foi distinguir entre trabalhadores pertencentes à mesma categoria profissional, uns com mais direito, outros com menos, utilizado como critério de distinção o fato de ser ou não ser terceirizado, ao que parece buscando reverter a jurisprudência predominante no âmbito do TST, sintetizada na OJ nº 383/SD e do TST. Assim sendo, fere o princípio constitucional da isonomia permitir que as empresas ajustem livremente a condição salarial e a extensão aos terceirizados dos demais direitos percebidos pelos empregados da contratante, Souza Júnior et al., 2017 p. 501. A regra viola a Constituição não apenas por se omitir em assegurar a isonomia entre iguais e por permitir discriminações entre trabalhadores, como corretamente afirmado pelos juristas acima transcritos. Viola a ordem constitucional que estabelece o primado da regulação legislada do trabalho, com o reconhecimento da contratualidade negociada por acordos e convenções coletivas de trabalho, com a participação obrigatória dos sindicatos, artigos 7º, XXVI, e 8º, 3ª e 6ª, da CRFB, pois autoriza deslocar a regulação do trabalho do campo do direito trabalhista para os dos direitos empresarial e civil, deixando ao sabor apenas das empresas a definição do conteúdo de matérias essenciais da prestação laboral, tais como valor dos salários, incrementos e reajustes, definição do local da prestação, do vestuário, etc., sem a participação dos sindicatos. A Constituição de 1988 está permeada pela ideia de direito fundante da regulação não mercantil do trabalho, de uma regulação pública do labor alicerçada em um conjunto de direitos fundamentais integrantes de uma ordem social constitucionalizada. E tais direitos fundamentais são acompanhados de instituições e de garantias que conformam um sistema institucional trabalhista composto por arinas próprias, um direito autônomo e sujeitos singulares que não pode ser simplesmente desconsiderado por uma legislação ordinária que faculta a regulação do salário e das condições de trabalho por contratos empresariais de prestação de serviços a terceiros. Qualquer contrato empresarial deverá estar vinculado aos preceitos legais e convencionais da ordem pública social.
como observado, na normatividade infraconstitucional instaurada na esteira do projeto ultraliberal, típica de um capitalismo descomplexado, a pulsão autoritária emerge com força contra os limites construídos pelo direito constitucional e do trabalho e busca implodir os espaços que a democracia criou ao derrubar os muros que separavam o público e o privado, a arena cidadã do despotismo fabril. Mas a institucionalização do regime ultraliberal que permite empresa sem empregado, mesa de negociação trabalhista sem sindicatos nem trabalhadores e torna opcional o regime de contratação laboral não está em conformidade com a Constituição normada. 02. Valorização do trabalho e ordem econômica. A livre iniciativa não constitui um direito à iniciativa livre e desregulada. E não se diga que a Constituição assegura a livre iniciativa de modo a admitir a terceirização de quaisquer atividades empresariais, desvinculando a responsabilidade de todos os agentes econômicos pela efetivação do regime de trabalho protegido. É necessário afastar a relação que determinados setores afirmam existir entre terceirização como consequência da livre iniciativa e da ordem econômica constitucional. Afirmar a existência de uma liberdade para empreender, isto é, de uma livre iniciativa, garante apenas uma ordem econômica e um direito à empresa, enunciando de que modo a sociedade se organiza economicamente e qual o modelo econômico adotado. Parte do pressuposto da liberdade contratual, ao admitir um modo de produção assentado na alienação da força de trabalho. Entretanto, tal admissão na ordem constitucional não o torna um princípio jurídico capaz de ser invocado em favor da desregulamentação das atividades econômicas ou de um laissez-faire, laissez-passer, que permita a fuga ao direito, ou a constitucionalização das demandas empresariais. Dito de outro modo, a livre iniciativa ou o princípio da legalidade não podem ser aduzidos para tornar constitucionais questões que não são constitucionais, nem podem os agentes econômicos se esquivarem de cumprir a legislação trabalhista, ou inovarem na ordem contratual desprezando a regulamentação existente. Garantir um modelo econômico ou um setor determinado não conforma um princípio constitucional de autonomia privada, bem ensina Ana Prata, não pode defender-se a inconstitucionalidade de qualquer norma que modele a atividade negocial dos sujeitos privados. E ainda, não pode o sujeito econômico reivindicar para cada acto negocial a tutela que a Constituição estabelece para aquela atividade, unitariamente concebida. Actuando o sujeito na esfera econômica e a decisão de o fazer ou não é livre, ele tem de subordinar-se aos condicionamentos dessa actuação, que lhe sejam impostos, e que podem consistir e muitas vezes consistirão na obrigação de realizar dados negócios, de não os realizar, de os celebrar com dado conteúdo ou dada forma. A Constituição brasileira acolhe um determinado projeto de sociedade, uma diretriz fixada para a redução das desigualdades econômicas, com a erradicação da pobreza, a construção de uma sociedade solidária, a promoção do bem-estar, a superação dos preconceitos e discriminações, a valorização do trabalho, a dignidade das pessoas, CRFB, arts 1º, 3ª, e 3º, e 3ª e 4ª. O projeto socioeconômico constitucional condiciona todos os demais direitos. Assim, a liberdade de empresa, a livre iniciativa, a propriedade estão condicionados aos objetivos fundantes da República, que por sua superioridade constitucional não podem ficar ao sabor das maiorias parlamentares ocasionais, nem às composições flutuantes dos órgãos jurisdicionais e administrativos. Neste sentido,
não apenas a ordem econômica e social não é concebida como consequência automática da discricionária atuação privada, mas expressamente se exclui o caráter neutro dos instrumentos econômicos atribuídos aos sujeitos privados. A legitimidade da sua utilização supõe não apenas a salvaguarda dos objetivos constitucionais, como a sua funcionalização a tais objetivos. Não foram poucas as oportunidades em que o Supremo Tribunal Federal reconheceu que a configuração da livre iniciativa na ordem constitucional de 1988 não significa um reconhecimento da possibilidade de empreender como o deseja o empreendedor. Conforme voto do ministro Moreira Alves, portanto, embora um dos fundamentos da ordem econômica seja a livre iniciativa, visa aquela a assegurar a todos existência digna, em conformidade com os ditames da justiça social, observando-se os princípios enumerados nos 7 incisos deste artigo. Ora, sendo a justiça social a justiça distributiva e por isso mesmo é que se chega à finalidade da ordem econômica, assegurar a todos uma existência digna, por meio dos ditames dela, e havendo a possibilidade de incompatibilidade entre alguns dos princípios constantes dos incisos desse artigo 170, se tomados em sentido absoluto, mister se faz, evidentemente, que se lhes dê sentido relativo para que se possibilite a sua conciliação a fim de que, em conformidade com os ditames da justiça distributiva, se assegure a todos e, portanto, aos elementos de produção e distribuição de bens e serviços e aos elementos comuns deles existência digna. Em decorrência, não está em consonância com a ordem constitucional nem mesmo com os conceitos de ordem econômica e de livre iniciativa admitir a terceirização em atividades finalísticas ou mesmo em atividades periféricas ou meio que não sejam eventuais. Todo labor humano subordinado e não eventual se organiza no sistema jurídico brasileiro pelo Instituto do Contrato de Trabalho, que é necessariamente bilateral, reconhecendo em quem trabalha a posição jurídica de contratante, de sujeito de direito, e não de objeto do contrato. Para que o trabalho possa ser considerado como uma categoria inclusiva, não é possível admitir qualquer forma de locação direta ou indireta de locação de mão de obra, sendo despiciendo vedação legal expressa para que se reconheça que o ordenamento jurídico repele a marchandise. Um constitucionalismo preocupado com a dignidade da pessoa humana e com o Estado democrático de direito caberá compreender a acertada comparação feita entre o trabalho na terceirização com o conhecido jogo do lançamento de anão, considerando os esperados efeitos da transformação das pessoas em coisas, promovidas por ambas as práticas. As evidências empíricas salientam o processo de desumanização pela submissão a condições desumanas de trabalho para a obtenção de sustento pessoal e da família, da maximização do desejo de lucro empresarial, cada vez mais desmedido, e da falta de controle, regulação e fiscalização apropriada sobre empresas e fraudadoras presentes em ambas as hipóteses fáticas. A relação de dominação exacerbada e a redução da liberdade e da autonomia pessoal devem ser levadas em conta, afirma Schuster, compreendendo-se a ausência de liberdade real na relação de manipulação que a terceirização permite. Ademais, como afirmado anteriormente, não pode haver desenvolvimento econômico sem desenvolvimento social. O desenvolvimento profissional e econômico dos empregados deve ser favorecido pelas empresas, que devem respeitar os direitos e assegurar políticas que garantam condições dignas de trabalho, remuneração justa,
possibilidades de progressão e capacitação, integração à Seguridade Social com garantias de fruição adequada dos direitos previdenciários pelo correto financiamento empresarial ao sistema previdenciário, o que é incompatível com a terceirização tal qual remodelada na reforma trabalhista. Promovida pelas Leis 13.429, de 31 de março de 2017, e 13.467, de julho de 2017. Limitar a terceirização é uma tarefa urgente, democrática e solidária. O único caminho possível para os juristas democráticos e comprometidos com a justiça social e para restaurar a ordem constitucional. 03. Considerações finais. Dos pontos de vista formal e material, existem inúmeras inconstitucionalidades no artigo 2º da Lei nº 13.467, de 2017, que deu nova redação à Lei 6.019, de 1974, para disciplinar não somente o trabalho temporário, alargando-o, como também a prestação de serviços a terceiros, também conhecida como terceirização de serviços, como acima observado. Em sua ambiguidade constitutiva, o direito do trabalho buscou conjugar as dimensões humanas do labor, a necessidade de preservação da vida, de estabelecer limites à coisificação da pessoa, sem desconsiderar as demandas empresariais relacionadas ao custo da produção e do trabalho, por meio do reconhecimento contratual da validade de apropriação de parte dos frutos do labor, por via da mais-valia. E o fez com a construção de um contrato de trabalho inserido e limitado por uma ordem pública social, para minorar as nefastas consequências das políticas de terra arrasada do liberalismo. Diante do pauperismo, das lutas sociais e da radicalização democrática, um modelo de direito do trabalho se desenvolveu colocando em pauta a perspectiva de superação das desigualdades econômicas, a preservação da vida, e a inclusão social do trabalhador. Na redescoberta da pessoa humana envolvida no labor, as instituições de proteção ao trabalho permitiram recolocar o trabalhador como sujeito de direito. Na ficção jurídica do contrato protegido de trabalho, com todos os limites e críticas que devem ser feitas a tal figura jurídica, o trabalhador é sujeito e não objeto de mercancia. A elevação do homem que trabalha a um patamar superior à força de trabalho, bem mercanciado neste mercado laboral, faz parte da expansão civilizatória do direito. Este é o argumento central de Alan Supiot, para quem a história do direito do trabalho está marcada por tal redescoberta, que altera o centro de gravidade da regulação laboral para se concentrar no trabalhador e não somente no trabalho. De um direito das coisas, rumou-se para um direito das pessoas. A desmercadorização promovida pela emergência nada pacífica dos modelos de Estado social permitiu um processo de desmercantilização das mercadorias fictícias, construindo com o alargamento do constitucionalismo social um desenho institucional que almeja preservar a humanidade da pobreza extrema e da mercantilização total do trabalho, para o qual o direito só se voltava como garante da autonomia dos contratantes e da liberdade de fixação do preço dos salários. No entanto, na roda da história, os processos de acumulação constante do capital, a disseminação de uma nova razão do mundo pautada pela normatividade concorrencial do neoliberalismo e as reações do capitalismo contra a democracia nos legaram fortes tensões. O resultado do processo reformador brasileiro sob os auspícios do discurso da austeridade vem demonstrando a que veio, com a reconfiguração do mercado de trabalho nacional,
com a mercadorização elevada à potência pela contratação realizada entre empresas de prestação de serviços de trabalho. Como visto, o contratante pode não mais contratar pessoas, pode contratar empresas para prestar serviços. O serviço apaga o trabalho, a reforma tenta apagar a pessoa, o direito desloca-se do trabalhador para o trabalho. E mais, do trabalho para a empresa. Ao centro da relação jurídica volta o trabalho como bem, como mercadoria. Para detrás das cortinas, ficam encobertas as pessoas. Como examinado neste artigo, na reforma trabalhista, a desconsideração da pessoa humana provoca fortes deslocamentos, tendo chegado ao ponto de tentar suprimir a própria arena laboral como o espaço de regulação das questões que envolvem o trabalho humano. Os graves problemas econômicos, sociais, políticos e jurídicos encobertos pelo mercado de prestação de serviços que pode se constituir com a reforma trabalhista e com a admissão da terceirização da atividade finalística das empresas não devem ser encobertos ou negligenciados. Já foi dito, o que está em causa nos debates do presente acerca do futuro do trabalho e do emprego é o entendimento que enquanto sociedade fazemos do trabalho e do seu valor. O redesenho promovido na Lei 6.019, de 1974, é a expressão do desvalor que parte das elites brasileiras atribui ao trabalho, seu pouco apego à igualdade e às regras democráticas e constitucionais. Não obstante, na atual quadra institucional, para expungir do ordenamento as inconstitucionalidades e as inconvencionalidades da reforma trabalhista não bastará o direito. Os intérpretes estão fazendo seu papel, tecendo como Penélope o que foi desconstruído. Entretanto, os intérpretes da norma podem muito, mas não podem tudo. Neste sentido, concluo com as reflexões de Pedro Spagna-Ethiali: o que o trabalho será no futuro dependerá das condições materiais e não materiais que se consideram aceitáveis para o comum dos trabalhadores, das formas de organização e de prestação do trabalho, da capacidade dos atores que intervêm na sua regulação e regulamentação e dos poderes de que dispõem, das opções que estruturam as políticas públicas de emprego, ou, ainda, dos rumos adotados pela sociedade para a provisão de bens e serviços. Esta é outra maneira de dizer que o futuro do trabalho depende de escolhas políticas. Spagna-Ethiali. Opsit. p. 364. Spagna-Ethiali. Opsit. p. 364.